Olá, bem-vindos ao nosso podcast nesse dia de hoje, domingo 23 de agosto, agora 19 horas e 58 minutos. Nós temos o patrocínio de Jazz P2P, compra e venda de criptomoedas, o website é jazzp2p.com.br. Nós temos hoje o título do nosso podcast é The Edge, é uma menção aí ao guitarrista aí da banda U2, que fez muito sucesso aí nos anos 80, especial de 85 aí até metade daí dos anos 90. Claro, eles continuam aí com o seu trabalho, com a sua carreira, mas aí jamais eventualmente, né, não tão frequentemente quanto foi antes. Talvez o auge deles ali foi no início dos anos 2000, me corrijam aí por favor. Então The Edge aí, grande guitarrista, dando o título aí para o nosso podcast. O que ele tem a ver com criptomoedas? Que eu saiba, nada, mas o preço da Bitcoin, na nossa opinião, está no que a gente chama de The Edge, que é a borda, né? Uma das possíveis traduções, os possíveis significados aí da palavra da língua inglesa, e a gente usou essa imagem de fundo então para representar a calmaria de um lado, né? E a agitação do outro ali, provavelmente um mole, né? A gente não conhece muito aí de construção naval, não conhece nada, aliás, de construção naval. Então, o que nós temos? Nós estamos aí com o preço muito próximo aí de uma média móvel diária, ainda acima, o que é um alento, porém, nós acreditamos num recuo dos mercados amanhã, os mercados de renda variável, em especial aí a Bolsa nos Estados Unidos, SP500 em especial, e isso aí pode desencadear um movimento aí de realização de lucros na Bitcoin, que teve aí uma excelente valorização. Para quem fez mínimo em 3.700 lá em março, vocês estão todos lembrados, né? Eu especialmente aí sentindo um pouco de saudade, não, né? A gente chama isso de... eu vou me lembrar da palavra depois, é nostalgia. Dá um pouco melancólica, né? Não deixa de ser. Quando a gente viu aí o Ethereum aos $98, né? Poderia ter chegado aos 50. Essa é sempre a frase que complementa aí, é uma espécie de band-aid, né? Nessa dor psicológica, não, né? Mais um arranhão. Sim, a gente poderia ter entrado forte. A gente levou um tempo para se dar conta que era um movimento aí mais forte. Ficamos esperando uma realização que não aconteceu ainda. Então, nós esperamos aí, caso tenhamos um recuo no mercado de ações amanhã, que a gente perca rapidamente aí esse suporte e caia, tá? Então, essa é uma expectativa. A tendência semanal segue de baixa. Então, quem não vai ficar com nós estamos esperando um recuo até aonde? Bom, aí até a média móvel aí dos últimos 50 dias. Isso aí está mais embaixo, na proximidade dos 10k. Então seria um movimento que seria iniciado aí, não amanhã, ele já se iniciou quando a gente fez o pico ali aos 12.450, exatamente no topo da região de congestionamento que eu digo para vocês. E agora a gente está no limiar de iniciar um movimento maior ou ter uma leve recuperação, tá? Apenas aí para quem está saindo do ar aqui não vai nos acompanhar, a gente espera que todos fiquem, mas é muito possível que a gente tenha um repique, né? Uma nova alta a partir desse teste no suporte, mas isso não quer dizer que a gente vai fazer novos topos, que a gente vai chegar a visitar os topos anteriores. A gente pode ter aí uma recuperação, porque a gente fez um teste nesse suporte, a gente pode subir, quem sabe até perto dos 11k8, quem sabe até os 12k, e aí sim ter esse movimento. Então muita atenção, a tendência semanal, ela até o momento ela é de baixo. Falta aí 58 minutos, agora 20 horas e 2 minutos, 58 minutos para o fechamento do dia e da semana. Ela fecha às 21 horas, horário de Brasília, então estamos aí quase lá. E vamos então iniciar a nossa análise aqui com detalhes. A gente abre aí com Binance, Bitcoin Tether, gráfico de 1 hora. Vocês podem ver ali, a gente está numa região intermediária. Dentro das médias móveis, a gente tem um excelente suporte, que é a média móvel de 20 e 50, vocês podem ver ali, mas a de 200 está acima. Isso é um sinal baixista, tá? Operar abaixo de uma média de 200 é um sinal baixista. No gráfico de 1 hora, mas isso aí deve nos manter nessa região. Então,
aos detalhes. Vamos ali. O que nós temos aqui? Claro, uma propaganda, a gente vai fechar ela aqui, às vezes vem uma maior. Então, nesse momento, o que está acontecendo? Nós temos um suporte forte aos 11.626 e uma resistência forte aos 11.725. Então, podem ver uma região aí de 100 tethers, onde nós temos um forte suporte e uma resistência forte também. Aqui é forte porque nós temos o conjugado das médias móveis, o conjugado da média móvel de 20 e 50 horas, e nós temos acima da gente uma resistência que é a média móvel das 200 últimas horas. Então, isso aqui é uma região que deve nos manter, exceto se nós tenhamos um volume maior. Vocês podem ver, faz muitas horas que nós não temos aí um volume acima da média móvel dos últimos 200. O que a gente chama atenção, esse volume aqui, essa média é média aritmética, tá? Até provado otherwise, né? Que tá de bom tamanho, tá? Pro que nós temos aqui. Então, volumes significativos vão romper esse limiar, nós estamos aí bem longe disso e com baixo volume, historicamente, a gente se aproxima do suporte. Aí pode vir um movimento de súbito nos jogando para baixo. Vamos ver daqui a pouco, talvez agora já está abrindo aí os mercados na Ásia, a gente não tem essa informação, mas a abertura delas pode dar a direção aí do movimento, mas a grande movimentação vai acontecer com SP500 amanhã, 11 horas da manhã, horário de Brasília, dizendo para onde as coisas vão, na nossa opinião. Então agora a gente entra no gráfico diário. Vocês já viram aqui que no gráfico de uma hora a gente está 11K6, 11K7 arredondando, 11.625, 11.725, resistência e suporte imediatos respectivamente, tudo com baixo volume. E eis aqui, então, o que a gente vem comentando, que é o tal do limiar, o The Edge, é a média móvel dos últimos 20 dias. A gente está com o dia de baixo, a gente fez teste aí, ficamos abaixo ontem da média móvel de 20, recuperamos ela aqui exatamente, né? Em que nível nós estamos? Esse negócio está aqui aos 11.560, 11.560, 11.570 exatamente, tá? A média móvel dos 20. Então, o fechamento do dia ali embaixo, isso aí nos implica na perda, então, da média móvel, que tem que ser confirmada com fechamento adjacente também abaixo dela, de preferente com candle de mesma direção, também de baixa. E aí o volume crescendo indica aí uma potencial movimentação nessa direção, que deve nos levar à média móvel dos 50. E onde está a média móvel dos 50? A ver. E aí a gente chega aqui 10K8. Então, o que nós temos? Provavelmente aí um mergulho aos 11K. E aí a gente cita Charles Nenner, ex-Goldman Sachs, né? É um MD, é um Medical Doctor, tá? É um excelente cidadão, a gente tem aí um carinho especial por ele, apesar dele ignorar totalmente, por enquanto, a nossa existência, que reside na Holanda. Então ele é um analista, ele tem um Charles Nenner Research, ele é um excelente forecaster, ele é um preditor de preço, ele tem lá o seu modelo de ciclos. E, na opinião dele, nessa semana que se encerrou, o topo foi atingido. Casualmente, isso coincide aí com o topo que nós tivemos aos 12K4. E ele está long na Bitcoin, ou seja, está comprado, ele deve sair se nós perdermos os 11K3. Agora, perder os 11K3 não especificou se é no fechamento aí de um dia, de uma hora, de um candle especial, ou simplesmente o cruzamento para baixo dessa marca. Então, no caso de perda dos 11K3, ele deve então fechar sua posição comprada, ou seja, ele vai sair do ativo, esperar então um novo momento para a reentrada, o que corresponde aqui com a nossa análise, olha que coisa fantástica, na perda da média móvel dos últimos 20 dias. Então, juntando a nossa expectativa com a do Charles Nenner, o que a gente fez? Nós saímos, estamos fora das criptos, a gente está agora indexado em dólar, que pode não ser a melhor coisa do mundo, mas quando cai os outros ele fica muito bom. Então a gente está nessa expectativa aí do movimento de baixo, a gente está apostando nisso. A única posição que a gente mantém em cripto agora é a VET, porque a VET é maravilhosa, a gente está lendo aí gradualmente, estudando um pouco sobre ela, assistindo um vídeo aqui, lendo um artigo ali. E a gente tem gostado bastante do projeto, então a gente prefere manter ali uma posição que a gente acha que ela tem muito a subir e a gente não quer perder este trem. Vamos dar uma olhada então no gráfico semanal. O que nós temos aqui? A semana então em tendência de baixa. Vamos dar uma olhada aqui com um indicador, se a gente ainda está
MACD nessa condição. Vamos adicionar aqui o MACD. Será que ele já entrou? Não, nós tivemos aqui a inserção de propaganda. E aí ele não tá entrando, biblioteca de função, não estamos conseguindo. Eu vou atualizar aí para vocês depois o MACD, não sei porque que ele não está colocando, não, mas nós vamos colocar ele na marra, né? Se ele não vai aparecer num, ele vai aparecer no outro. E nós vamos entrar então diretamente aqui na Binance e vamos mostrar o MACD para vocês, né? Aunque no lo sepa lo hago, que no se diga por um par de ojos negros falló su capitán a la carga, né? Se a nossa inserção ali na BR, na TradingView não funciona, a gente vem aqui e também não está carregando, né? Então vamos dar uma olhada o que pode ser, se a nossa rede aqui que nos abandonou. Não, a rede está no ar, é as próprias exchanges, tá? Então isso aí explica. Vamos dar uma olhada numa outra exchange, então, né? Vamos pegar os dados de uma outra exchange, pode estar ali o problema. E para a tendência isso não deveria ter problema. Então nós vamos aqui direto na Bittrex, gráfico semanal. Agora sim, vamos inserir aqui então o MACD. Também não. Aqui, agora entrou na Binance. Vamos dar uma olhada então no MACD. Então, a gente está aqui no gráfico semanal, inserir indicador. A gente pede desculpas, mas vocês podem ver isso aqui, embora está sendo gravado, está ao vivo, tá? Então vamos dar uma olhada aqui, 303, 304. Então nós estamos aqui nesse momento em tendência baixista. Então nós temos 50 minutos para reverter essa situação, ou seja, nós estamos aqui com o nosso histograma MACD com uma declividade, o candle anterior é 313, agora estamos 304, amplitude aí relevante para nossa análise, o que importa é a direção. Então atualmente nós estamos aí com uma coluna menor, então em 49 minutos, agora 20 horas e 11 minutos, a gente fecha o dia, fecha a semana, e aí conclui-se esse candle, ele conclui sua formação, e aí passa a configurar, ficando a um nível inferior ao da semana anterior, um início de uma tendência de baixa no gráfico semanal. Tá? Existe falso positivo, ou seja, ele indica uma tendência de baixa, ele acaba revertendo na seguinte, claro que sim. Isso pode também ser chamado de falso cruzamento, mas nós temos aqui um histórico excelente de indicação correta deste indicador. Então, a gente fica aí nessa configuração baixista por enquanto, até provado o contrário. Agora sim, encerramos então a Bitcoin e a gente entra então novamente na Binance, no Ethereum, gráfico de 1 hora. Vamos lá. A gente pede desculpa aí pelo transtorno, mas foi isso aí que a gente conseguiu mostrar para vocês. A gente queria mostrar ao vivo aqui claro, tá gravado, mas fazer na hora esse indicador. Aqui o Ethereum está numa situação mais delicada, porque ele está preso entre a média móvel de 20 e 50. A gente lembra vocês que na Bitcoin ele está preso entre a conjugado da 20 e 50 e a de 200. Então isso é uma box, isso aí é uma... né? Darvas Box, né? Não é. Tá? Isso aí é uma região de congestionamento com limites mais fortes, aqui não. Então, um movimento baixista ali da Bitcoin, ele pode então causar a perda do suporte aqui da média móvel dos 20, que a gente vê aqui no gráfico. Isso pode tranquilamente nos levar aqui ao fundo aqui em 383, tá? Então, a gente pode tranquilamente ter mais um recuo. Então, muito cuidado, a gente está com limites muito estreitos, aí praticamente sem movimentação.
possível, 390, 393, tá? Então, uma movimentação inferior a 1% no preço do ativo. Vamos dar uma olhada no gráfico diário, volume baixo, então a gente não espera rompimento. Vamos dar uma olhada aqui, nós estamos a média móvel de 20 últimos períodos no gráfico diário, ou seja, os últimos 20 dias, e ela poderia tranquilamente nos levar aos 350 em caso de perda. Considerando aí um posterior teste, então, a média móvel dos 50 dias. Então, a gente tem aqui um potencial downside aqui enorme, a gente olha aqui o volume, também em queda, não sugere rompimento nem para cima nem para baixo, mas a nossa proximidade aqui com esse baixo volume aqui não é uma configuração tranquilizante. Tá? Então pode ser um mero teste, a gente pode subir, mas por que a gente ainda não arrancou? Porque a gente tocou aqui, tentou romper, não conseguiu, por que não teve uma reação? Então isso aí abre dúvidas, abre possibilidades, a gente aproveitou essa dúvida para sair do mercado, tá? Então a gente prefere estar de fora e ver o barco andar do que ficar dentro dele e ver ele afundar, né? Então essa aí é a nossa postura, então a gente continua assim e assim vamos até o final, né? As pessoas elas não mudam tanto assim e a tartaruga quando sabe que tem que pular, ela também sabe que acabou, né? Por quê? Porque tartaruga não pula, tá? Então, EMA, aqui no semanal a gente tem espaço para recuos 279, é irrelevante, não vou sentir a mesma dor que eu senti antes para mostrar aqui o MACD para vocês, mas é irrelevante então o MACD na Ethereum, caso a gente tenha uma confirmação do MACD então em declive no histograma no semanal, tá? Por quê? Porque as criptomoedas não têm vida própria ainda, tendência de baixa na Bitcoin, tendência de baixa nas principais, o Ethereum a primeira delas, tá? Então essa aí é a nossa análise aqui para o Ethereum. Hoje nós não vamos mostrar dólar index, etc. Nós vamos direto para o Brasil. Por quê? Porque esses mercados estão fechados. Então não tem informação nova desde o nosso último podcast. Aqui está pedindo um recuo a LTA, né, que está coincidindo nesse momento aqui com a média móvel dos últimas 20 semanas, mas é um recuo bastante longo, então isso seria acompanhado aí de uma queda brusca ou prolongada na Bitcoin. A gente não vê o dólar recuando assim a ponto de conseguir isso. Vamos dar uma olhada no gráfico diário, isso aqui é o semanal, tá? Então, no pior dos casos, a gente deve chegar ali aos 53, 52K. Essa é a nossa expectativa. Vamos dar uma olhada no gráfico diário. Aqui sim a gente pode ter um recuo aos 64, tá? Eu esperaria isso aí para as próximas, ao longo dessa semana, caso a gente tenha aí um leve recuo no gráfico da Bitcoin, né? Então no dólar a gente não vê esse recuo aí acontecendo, talvez os 5,50, mas a gente não vê ele indo além disso. E para as próximas horas aqui, coisa que a gente dificilmente faz, aqui a gente vai ficar testando aqui os 65, 66, tá? Então a gente tem teste aqui logo aos 66, com um suporte forte aqui aos 65K5. Então essa aqui é a nossa expectativa para as próximas horas. E claro, vocês podem ver aqui o volume praticamente inexistente, né? E vocês podem ver os picos de volume aqui associados ao horário comercial de cada dia, e aí no final de semana um vazio, quer dizer, o trader de Bitcoin no Brasil é o trader de ações, tá? Ele tem a mesma lógica, tá? É muito interessante isso daí, o Brasil é maravilhoso, tá? É um excelente país, e a gente espera que a gente consiga aí se consolidar economicamente também. Então a gente volta aqui para o diário, então a gente esperaria aqui um 64K de teste. Pessoal, essa foi a nossa análise aí para o dia de hoje. A gente pede desculpas aí pela dificuldade de colocar o MACD, a gente não sabe o que aconteceu, a gente já mostrou isso aí para vocês outra vez, mas a gente mostrou via Binance depois de uma demora, isso acontece, tá? Quem sabe faz ao vivo, tá gravado, mas a gente fez aqui live para vocês, já dizia, né, o Faustão, né, essa chamada dele. E aí, claro, então, nossa expectativa do The Edge, então estamos aí nesse limiar. Caso a gente perca essas médias, a gente pode ter um recuo mais forte. Como é que vocês podem fazer? Bom, cada um é senhor de si, especial do seu dinheiro, mas a gente recomenda que vocês mantenham um percentual comprado proporcional à probabilidade que vocês acreditam que tem uma alta, né? Então, no nosso caso é 0%, mas alguém que esteja em dúvida pode usar 50%. Tanto vende um pouco, a gente subiu bastante, que mal tem, né? Se tiver errado, recompra. Agora, se tu tiver certo, oh boy, ok? Pessoal, muito obrigado, até uma próxima. Tchau.